Meus irmãos, tudo, mas tudo mesmo que acontece conosco fica armazenado, fica guardado, seja de bom ou seja de ruim, fica em nosso HD, fica em nossa mente. De vez por outra, isso aí nos vem à mente, nos vem ao consciente. Se as coisas são ruins, se são sofrimentos, se são dores, decepções, angústias pelos quais nós passamos e fica mal resolvido, continua guardado, mas mal resolvido, um dia estoura, um dia explode. Diz as pessoas que todo homem, por exemplo, tem seu limite. Não é todo homem, é toda pessoa tem seu limite. O nosso próprio corpo tem o seu limite. Ele não guarda eternamente isso. Às vezes, ele vai explodir no AVC. Já acumulou tanta coisa que não tem mais e explode no AVC. Alguns sobrevivem e outros não. Às vezes, explode uma trombose, que pode ser na cabeça, pode ser em qualquer lugar do corpo. Inclusive no coração ou numa perna, em qualquer lugar. É a explosão daquilo que o corpo já não aguenta mais. E às vezes você está aguardando, pensando que está tudo bem, mas não está. Porque subitamente aquilo vem à mente, vem à lembrança. Algumas coisas que têm acontecido em minha vida particular, também de minha família, especialmente na vida pastoral. E aí eu quero lembrar a vocês que a maioria absoluta dos pastores, a maioria dos pastores sofre de diabetes. E são doenças psicossomáticas. Morre de câncer, morre de AVC, morre de trombose, tudo doenças psicossomáticas. Tal é o acúmulo de coisas que ele vem guardando. De ouvir, de aconselhar e de saber, mas não poder compartilhar nem abrir com ninguém. Com ninguém. Estou dizendo isso a propósito que esta semana que passou, parece que foi da segunda para terça, eu tive um sonho. Um sonho tão vivo, tão real. E meu primo, reverendo Tiago dos Angelins, muito amigo, com quem eu trabalhei, trabalhamos juntos, ele já idoso, pastoreando na igreja como pastor auxiliar, mas já emérito, jubilado. Mas nós tínhamos uma amizade muito íntima. Pois bem, eu sonhei que Tiago chegava, eu posso até descrever a roupa que ele estava, não era vestido de branco não, viu? Era um terno que ele gostava muito, terno azul, pato. Chegava com outra pessoa que também era minha conhecida, mas eu não consegui no sonho identificar quem era. Não sei. Não sei quem era. Sei que Tiago estava bem identificado, chegava. Aí dizia, primo, seu ministério terminou. Os dias do seu sofrimento já passou. Eu vim para lhe acompanhar até o lar. Aí me dava aquele abraço gostoso e nós nos abraçávamos. Era um abraço gostoso. E a outra pessoa dizia, vamos sem demora,
E eu nem fui, que acordei na hora. Mas estava tão bom, tão gostoso. Aí me acordei e depois você me trouxe. Será que está tão próximo assim? Aí você está perguntando, pastor, o que é que tem isso com o sermão? Nada. Ou talvez tudo. Nada ou talvez tudo. Vamos examinar. Eu sei que este sonho é fruto da situação que o vosso pastor está passando já há algum tempo, que vai acumulando, que Deus começa a falar. E como ele fala por sonhos, eu espero que ele tenha me falado. Bem, estou usando isso como introdução para que vocês fiquem bem interessados na mensagem, né? Bem interessado. Segundo alguns estudiosos, Jesus ia para Jerusalém. Aquela rota a Israel, quem passa por Jericó, geralmente é uma rota que vai para Jerusalém. Jerusalém fica no alto. Daí porque, teologicamente, ninguém deve descer de Jerusalém, mas subir de Jerusalém. Ou subir para Jerusalém. Subir, teologicamente, significa para Jerusalém, porque é um monte. Descer de Jerusalém, jamais, sempre subir. Outros acham que Jesus não ia mesmo para Jerusalém naquela hora, mas ia para Betânia, que ficava perto, talvez fosse se hospedar no lar de Betânia. Estava Lázaro e Maria e Marta. Ele sempre passava por ali, se hospedava ali. Para nós não é muito importante aqui o texto, se ele ia para Betânia, o lar de Betânia, ou se ele ia para Jerusalém. O importante é que ele passou em Jericó. O texto bíblico diz que entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Ele não ia para ficar em Jericó. Informação para vocês, Jericó é a cidade mais antiga do mundo. É Jericó. Então Jesus ia passando. Não ia ficar ali, não ia se hospedar, não ia pernoitar ali em Jericó. Alguns estudiosos dizem que Jesus passou em Jericó porque tinha razões. Uma delas era o encontro com Zaqueu. Esse era o encontro. Depois tinha o cego Bartimeu e outros. Bem, Jesus ia passando. Aí o texto diz que eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Aqui começa essa história. Uma bonita história, com lições muito preciosas para nós. Eu creio perfeitamente que Jesus não ia simplesmente ir passando em Jericó sem nenhuma razão de ser, mas que havia alguma razão principal para que ele passasse por ali, principalmente esse encontro com aquele Zaqueu. Zaqueu tem se tornado uma figura até folclórica, sabia? Às vezes a gente perde até a noção da espiritualidade da Bíblia para contar piadas sobre Zaqueu. Por exemplo, conta-se que faltou uma professora de departamento infantil numa igreja pequena, igreja que não tem muitas pessoas aptas para ensinar. E o superintendente da escola dominical, com uma dificuldade muito grande, porque a professora faltou. Às vezes, em igrejas pequenas no interior, só tem uma classe de criança mesmo. Aí chamou uma moça e disse, minha filha, ajude ali com as crianças, porque a professora faltou. Aí a moça foi, muito solícita foi. Mas ela não tinha preparado lição nenhuma, nada. Aí chegou lá e disse, meus filhinhos, eu fui chamado agora, a professora faltou, adoeceu, etc. E eu fui chamado agora. Mas vamos aqui. E o que eu conheço bem aqui é a história de Zaqueu. Vamos estudar a história de Zaqueu? Aí
passou ali a hora da escola dominical, contando a história de Zaqueu para as crianças. No outro domingo, a professora faltou de novo e aquela moça que tinha ido para lá faltou. Ó, o pobre superintendente recorreu a outra senhora. Fica ali com as crianças e tal. Aí lá vai a senhora e diz, olha, eu fui chamado agora. Não preparei nada, mas conheço bem a história de Zaqueu. Aí contou a história de Zaqueu. Veio o terceiro domingo. No terceiro domingo, a professora chegou. E naquele dia a lição era sobre quem? Zaqueu. Vocês estavam lá, era? Aí a professora chegou muito alegre e disse, meus filhinhos, hoje nós temos uma lição muito importante, um episódio aqui. Nós vamos hoje estar a história de Zaqueu. Aí um gordinho, sambudinho assim, todo pintadinho, disse, ô baixinho para ser falado. Essas e outras histórias já se criou com o Zaqueu. Com o Zaqueu. Mas existem lições preciosas sobre Zaqueu para nós. O texto começa dizendo que um homem chamado Zaqueu. Zaqueu significa puro, sabia? É, um homem puro. Um homem justo. O nome Zaqueu. Que é justo, puro. Até um pouco esquisito pelo que ele era. Que este homem era um homem de posição, porque eles que era um homem maioral dos publicanos. A cidade de Jericó era uma cidade muito importante, porque ela exportava bálsamo. E ali, Zaqueu era um publicano, ou seja, cobrador de imposto, e o imposto sobre perfume sempre foi caro. E ele cobrava. Zaqueu era judeu. Mas o povo judeu estava sob a égide dos romanos. Então, Zaqueu estava cobrando imposto dos judeus para entregar a quem? Aos romanos. E isso não era bem visto pelos judeus. Jamais. Não gostavam de Zaqueu, já porque ninguém gosta de fiscal. Se existem algumas categorias que a gente não gosta, só quando a gente precisa. É de fiscal, de polícia. A gente não gosta. E quando é de fiscal, muito mais. Então ninguém gostava de Zaqueu e julgava Zaqueu mal. E ele era o quem? O chefe. O maioral era o chefe. Ele era que chefiava os cobradores de imposto. Além de ser o cobrador, ele era o chefe. Era o maioral dos publicanos. E tem outra coisa. Ele não era apenas o maioral, ele era o quê? Rico. Ele era o chefe e era rico. E, logicamente, fiscal rico, as pessoas dizem que é difícil, ganha só um salário, porque é rico. Não está no texto. Lucas é muito meticuloso em seus registros, mas Lucas omite certas coisas. Ele não entra em certos detalhes da vida de Zaqueu. Ele não entra. Por exemplo, ele não é detalhista sobre as questões da riqueza de Zaqueu, sobre o problema, por exemplo, da família de Zaqueu. Ele não disse Zaqueu, certamente Zaqueu era casado, mas não diz nada se o nome da mulher chamava-se Zaqueia, se tinha um filho chamado Zaquinho, né? Ou Zaqueu Júnior, ou que tinha uma filha chamada Zaquita. Ele não diz nada disso. Não entra nesse detalhe. Mesmo sendo detalhista, o evangelista Lucas, ele não entra nisso aí. Mesmo porque o que Lucas quer chamar a atenção não é o problema de Zaqueu em si, mas é a figura central do Senhor Jesus. E é isso que nós não precisamos, é isso que nós precisamos nesta noite, não perder essa visão. Sair daqui se lembrando de Zaqueu, de Zaqueia, de Zaquinho, de Zaquita, e se esquecer da figura central que Lucas quer levantar, que é de Jesus. Mas, logicamente, ele diz que Zaqueu era o chefe dos publicanos, o chefe dos cobradores de imposto, ali em Jericó, e que era um homem rico. Esse detalhe de ser um homem rico é importante
para o desenvolvimento do texto. E que este homem, que era o chefe dos publicanos e era rico, ele procurava ver quem era Jesus. Mas não podia por causa da multidão, por ser de pequena estatura. Ora, Jesus não vivia passando por Jericó, nem morava em Jericó. Certamente, Zaqueu nunca tinha visto Jesus. Jesus era uma figura conhecida, logicamente, mas naquele tempo não havia televisão como hoje. Não havia a internet, que a gente olha assim, já vê quem é. Já diz a biografia, já mostra a fotografia. Não. Jesus andava com seus discípulos e mais ainda, uma multidão acompanhava Jesus. Ele não andava só com os discípulos. Por onde ele andava, era ele, os seus discípulos, e uma multidão o acompanhava. Distinguir Jesus na multidão, sem conhecer, também não era fácil. Porque, certamente, ele seria semelhante a muitos outros judeus, a Pedro, Tiago, João e outros ali, entendeu? Então, a gente não pode dizer que era fácil você chegar na multidão e dizer, aquele é Jesus. Aquele é Jesus. Não há nenhum detalhe na Bíblia de que Jesus tinha uma veste toda especial ou uma característica toda especial que o diferenciasse de todos os demais. Então, é interessante isso. Como Lucas, ele queria saber quem era Jesus. Ele não conhecia Jesus. Nunca tinha visto a Jesus. Mas ele sabia que ia vê-lo. Mas havia um empecilho. Gente de baixa estatura, para adentrar-se a multidão, empurrar uns aos outros para conseguir chegar lá, para ver, é difícil. E para ver atrás dos mais altos, é mais difícil ainda. Ele ia sair com um banquinho ali no meio da rua, para subir, aí ia derrubar o banquinho dele. Na hora de derrubar o banquinho dele, era a pior situação. Então, era um homem inteligente, eu tenho que ter uma estratégia. Vem aqui a estratégia, eu tenho que ter uma estratégia. Como as cidades antigas, como hoje as cidades pequenas, geralmente tem uma rua principal que vai do início até o final, né? Certamente ali, Jesus vai passar por ali. Também é caminho, ou para Jerusalém ou para Betânia, tem que passar por ali, ali é o caminho, ele vai por ali. Ele vem com a multidão, que sempre uma multidão vem com ele, então ele vai passar naquela rua, por aquele lugar, e naquela rua, naquele lugar, existe um sicômoro, uma figueira lá, existe, frondosa, bonita. Então, eu vou ali e subo naquela árvore. Subo, vou antes, para ninguém dizer, olha o maioral, o homem rico, subindo aí numa árvore. Certamente ele armou toda a estratégia dele. Porque o objetivo dele é ver Jesus. Ver Jesus para ele era muito mais importante que a posição dele. Era muito mais importante que tudo que ele tinha. Porque ardia o seu coração para ter um encontro com Jesus. Mas não podia. Alguns pregadores têm levantado o problema da estatura de Zaqueu quanto à estatura espiritual. Alguns têm pregado, por exemplo, que Zaqueu primeiro teve que subir para descer e depois teve que descer para subir. Entenda bem a situação. Não é apenas um trocadilho, não. Zaqueu teve que subir e depois teve que descer para depois subir espiritualmente. Fisicamente, ele primeiro teve que subir. Mas fisicamente ele teve que descer. Mas depois ele teve que subir porque desceu. Mas não foi só porque desceu. São algumas coisas que vêm a respeito da estatura de Zaqueu. Outros também vão analisar a estatura aqui moral. Moral. O texto não fala, Lucas não diz que Zaqueu era desonesto. Mas não existe pregador que fala a respeito de Zaqueu que não fala que ele seria desonesto. Mas a Bíblia não fala sobre isso. Ele é que diz que se porventura tirou alguma coisa de alguém, ele vai restituir 4 vezes mais. Interessante essa análise. Então não saímos por ali
por aí acusando, sem prova, né? Ninguém deve acusar sem prova, acusando o pobre Zaqueu de que ele era desonesto. É possível que seja. Porque até aqui no Brasil, bom, Brasil é outra história, né? Brasil é outra história. Mas em tempos idos, todo fiscal tinha a sua comissão. Hoje as coisas mudaram muito. Os fiscais geralmente ganham bem, não precisam dessas coisas, mas antigamente a comissão era de 4%. Eu sei dessa história, eu vivi na infância isso aí, e sei de pessoas que ganharam dinheiro e muito dinheiro. Você já pensou você levantar um débito da Universidade Federal de Pernambuco? Já pensou? Será que existe alguma coisa errada lá? Não sei, uma hipótese. Aí você levantar um débito, e é pequeno um débito fiscal da Universidade Federal de Pernambuco, por exemplo. Aí você levanta quantos milhões? E aí você tem 4%. 4%. Quando eu fui, por exemplo, construir o templo da primeira igreja presbiteriana de João Pessoa, nós comprávamos toneladas de ferro, toneladas de cimento e outras coisas. E quando eu ia comprar, lá mesmo, na casa onde eu ia comprar, dizia, nós damos ao senhor tanto por cento de comissão. Eu dizia, muito obrigado. Coloque no pé da nota desconto. Não, não é desconto. Eu digo, se vocês doam, coloque no pé da nota. Guardei essas notas por 10 anos. Nunca comprei nenhum pneu, graças a Deus. Como resultado, por exemplo, uma comissão dessas. Isso há, 40 anos. Agora imagine isso há 100 anos. Então é possível que naquela época houvesse comissões. E aí a pessoa vai e cobre talvez mais do que o devido para que a comissão seja maior. É possível. Mas não existe detalhe na Bíblia sobre isso. E nós não podemos sair afirmando que a Bíblia não diz. Não diz. Mas vamos um pouco mais adiante. Ele era de pequena estatura. Então era um problema para entrar no meio da multidão e conseguir ver Jesus. Ele não vai conseguir ver mesmo. Então eu disse, eu vou ali, vou subir naquela figueira, naquele sicômoro, vou ali. E quando Jesus for passando, eu o vejo. Diz o texto, então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Acompanhe o texto. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Uma das coisas que me chamou mais atenção nesse texto, essa expressão última, pois me convém ficar. Não é apenas jantar. É ficar em tua casa. Logicamente que o texto grego ele é mais enfático. E como aqui não significa apenas em casa, mas vai dar uma conotação de ficar em tua vida, é mais elástico. Eu creio, aqui meus irmãos, uma coisa importante. Zaqueu começou a tremer. Eu nunca vi esse homem. Nunca. Como é que esse homem me conhece? Como é que esse homem sabe do meu nome? Segunda coisa, Jesus sabia, porque Jesus sabe todas as coisas, ele sabia que ia ser censurado por entrar na casa de Zaqueu. E o texto diz que ele foi censurado. Entrou na casa de um homem pecador. Como é que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o único Filho de Deus, sabendo disso, resolve entrar na casa de Zaqueu? Pensemos um pouco. Pensemos na primeira coisa. Este hino que o irmão Paulo cantou, ele vai ser aplicado agora. Eu não pedi para ele cantar, não.
Mas vou aplicá-lo agora. Detalhe por detalhe. Zaqueu era conhecido por Jesus, detalhe por detalhe. Toda a sua vida. Zaqueu não conhecia Jesus, mas Jesus conhecia Zaqueu. Sim, porque ele conhece a cada um de nós. Cada neurônio em nós é conhecido por Deus. O salmista, no Salmo 139, salmo da minha predileção, depois do Salmo 23, ele fala justamente sobre esse conhecimento extraordinário que Deus tem de nós. Como Deus nos vê, como Deus nos conhece. Ele olha e diz, Zaqueu, e ele lhe chama pelo nome. Eu tenho uma dificuldade tremenda, isso sempre foi para mim, na minha vida ministerial, é decorar nomes. Às vezes aqui na igreja eu olho assim e fico, meu irmão fulano, como é o nome como é o nome dele? Aí depois, um pouquinho aqui vem. Sou bom fisionomista. Mas as pessoas gostam de ser chamadas pelo nome. O nome identifica a pessoa. Identifica a pessoa. Jesus nos conhece por todos os lados. Inclusive por dentro e por fora. Conhece o nosso interior. Conhece o nosso coração. Conhece a nossa alma. Conhece o mais íntimo do nosso ser. Ele sabe quem você é. O que você é. Ele sabe o que nós pensamos. O salmista diz, ainda a palavra não passou pela língua, e tu, Senhor, já conhece tudo. Antes de você falar, ele já sabe o que você vai falar. Já pensou nisso? Isso é para você ter medo. O temor reverencial. Sabe? Não adianta você querer chegar para Deus, Senhor, tu me conhece, sabe quem eu sou? Ele vai dizer, eu sei quem você é. Não querer dar uma de bonzinho para cima de mim, não, porque eu sei quem você é. Eu sei quem você é. Jesus olha para Zaqueu. Zaqueu nunca tinha visto Jesus, correu ali, fez uma estratégia para ver Jesus. Se surpreende quando Jesus olha para ele e diz, Zaqueu, eu te conheço, eu sei quem é você, desce daí. Eu sei quem é você, eu sei o que você faz. Eu conheço sua vida. Olha, Zaqueu, eu conheço sua família. Eu conheço Zaqueia, conheço Zaquinho. Eu conheço Zaqueu Júnior. Eu te conheço. Eu te conheço. Desça daí. Porque nós vamos ter agora um papo, não é? Como diz o povo aí, bater pra tu, bater pra tua patota. Nós vamos ter um papo agora, nós dois, só nós dois. Nós temos uma conversa, tete a tete, cabeça a cabeça. Você não queria ter um encontro comigo? Você vai ter. Agora começa agora. Começa agora. E para começar, a coisa começa assim. Eu sei quem é você. Eu sei o seu nome. Eu sei porque você está aí. Eu sei porque você está aí. Porque você queria me conhecer. Você vai começar a me conhecer agora. Jesus sabia que ia ser criticado. Sabia. Sabia que as pessoas iam dizer, Jesus não sabe quem é esse homem. Vai se hospedar na casa dele e não sabe que ele é um pecador, inveterado, publicano, que cobra dos judeus para entregar aos romanos. Sabia que as pessoas iam dizer isso dele. Jesus não está preocupado com isso. Jesus não está preocupado com isso. Ele está preocupado com a vida preciosa, como ele está preocupado com a sua vida. Com a sua vida. Aqui eu desço depressa.
Eu quero ficar na sua casa. O texto é mais enfático. Desça, porque eu quero ficar na sua vida. Eu quero fazer parte de sua vida, Zaqueu. As pessoas vivem lhe censurando. Não estou fazendo nada por você. Mas eu quero fazer uma mudança completa em sua vida, Zaqueu. A partir de hoje você será um novo homem. Uma nova criatura. Uma nova pessoa. Pode me criticar. Pode dizer o que quiser. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, Zaqueu, eu te amo. Eu sou o filho do Deus vivo. Eu te conheço. E eu te amo de coração. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, ele disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar em tua casa. Ele desceu toda a pressa e o recebeu com alegria. Foi fácil para Zaqueu? Não. Não foi. Vocês já pensaram Zaqueu chegar em casa? Não foi só com Jesus, não. Com Jesus e todos os discípulos. Você que é casado sabe, né? Como é fácil você levar uma pessoa para casa para almoçar, para fazer refeição sem avisar a mulher. Não é fácil? Você não me avisou, não preparei nada, só tem só para a gente. Olha, eu preparei aqui. Zaqueu, que história é essa? Quantas pessoas você traz? Preparei aqui para você, para as crianças, nossa comidinha de sempre. E você traz logo quem? Jesus! Se você fosse preparar uma comida para Jesus, que comida você prepararia? Difícil, né? Mas você ia passar mais tempo pensando o que ia preparar do que em prepará-la. Porque você vai preparar uma comida para o Rei dos Reis e para o Senhor dos Senhores. Eu olho daqui e vejo, eu já imagino só Patrícia com essas mãos de fada, faz cada coisa gostosa, preparando uma comida para Jesus. Se eu soubesse, ia me dar um pouquinho. Dá um pouquinho. Imagina o problema em casa. Como é Zaqueu que você não avisa nada, porque não tinha telefone celular. Estava no meio da rua. Certamente ele não mandou ninguém avisar em casa. Chega com Jesus e seus discípulos para almoçar na casa de Zaqueu. Ou jantar, sei lá. Certamente almoçar, estava de viagem. Almoçar na casa de Zaqueu. Zaqueia brigou com ele, viu? Brigou. Não brigou mais, porque não briga não, que Jesus está aí, viu? Olha, não briga não, é melhor preparar tudo direitinho, porque Jesus está aí. As famílias antigas, quando chegavam pessoas importantes para almoçar em casa, ou da família mesmo, geralmente as crianças ou comiam primeiro, ou comiam por último, mas não ia para a mesa. Não ia para a mesa. Havia alguns costumes antigos, e eu não sou tão novo assim. Por exemplo, minha família tinha um costume que eu não aguentava. Subitamente chegava em casa para visitar ou para passar em casa, meio-dia. Gente que morava às vezes perto. Vinha me fazer uma visita. Visita meio-dia? Em casa? Era assim. Minha mãe, quando dizia... Minha mãe gostava muito de visitar. Meu filho, vamos visitar hoje. Eu, oh, mãe, logo eu. Não, bora visitar. Ela ia para a casa das amigas dela. Me levava. Não tinha menino lá para eu brincar. Eu não podia ficar ouvindo as histórias dela, a conversa dela. Tinha que ficar no cantinho calado lá. Se tivesse de conversar com as amigas, eu não podia ouvir o que era que estava conversando. Era um sofrimento. Até mesmo depois de grande, até depois de pastor. Quando eu ia para o interior, chegava lá. A minha mãe dizia, meu filho, amanhã nós vamos visitar. Mãe, eu vim para passar 2 ou 3 dias com a senhora, curtir a senhora. Eu não vim para visitar ninguém não, mãe. Não, meu filho, mas a gente vai visitar.
Quem? Fulano, fulano e fulano, almoça na casa de fulano. A senhora já avisou? Não, não precisa avisar. Precisa, mãe. Então é o seguinte, eu vou com a senhora, eu vou visitar. Mas a gente almoça fora e eu pago o almoço. Mas chegar na casa de uma pessoa sem avisar para almoçar é horrível. Ninguém gosta. Ninguém gosta. Imagina o problema que já aconteceu com Zaqueu só porque ele estava levando Jesus. Mas valia a pena? Valia. Valeu a pena e como valeu. Valeu a pena a discussão com a mulher? Valeu. Valeu aquele atritozinho? Valeu. Por quê? Porque eu trouxe Jesus. Eu trouxe Jesus. E onde Jesus está, meus irmãos, é alegria. Onde Jesus chega, a cura. Cantamos isso há pouco. Onde Jesus chega, o espírito mal desaparece. Onde Jesus chega, tudo muda. A presença de Deus, a presença do Senhor Jesus em nossa vida muda tudo. Muda tudo. Muda o seu comportamento, muda a sua vida, muda a sua razão de ser. Lhe dá razão de viver. Só porque você conheceu o Senhor Jesus. Ele desceu a toda pressa. E o recebeu com alegria. Imagina, eu subi numa árvore para ver Jesus, ele olhar para mim, chamar pelo meu nome, dizer, desce, que eu quero ficar na sua casa. Você já imaginou a alegria desse homem? A alegria do seu coração, da sua vida, e o recebeu com alegria. Mas o texto, versículo 7 diz, todos que viram isso murmuravam, dizendo que ele quem Jesus, se hospedara com um homem pecador. Jesus sabia disso? Zaqueu também estava sabendo. Também estava sabendo. Quando Jesus entra na nossa vida, tudo muda. Se não mudar é porque ele não entrou. Eu digo a vocês que tem gente que se diz crente, mas ainda falta muito. Ainda falta comer muito caroço de feijão, muito grão de arroz, para dizer que tem Jesus na vida. Digo a vocês sem medo. E não é porque você ora, não é porque você prega, porque você fala. Não. É porque do que Jesus ensinou, do que ele ensina, das suas palavras, das suas atitudes, falta muito ainda para você dizer que é um filho de Deus, que é um seguidor do Senhor Jesus. Eu vou dizer a vocês sem medo que tem muitas casas aqui que talvez nunca abrissem as portas para Jesus entrar. Com tristeza. Com tristeza. Não é questão apenas de hospitalidade. Às vezes é uma questão mesmo de ingratidão ou de impiedade. Mas aparentemente tudo bonitinho, tudo bom. Tudo maravilha, tudo maravilha. Tá até aquela história, você já teve vontade de bater em sua mulher? Não. Teve vontade de esganá-la. Tem tanta gente que, se fosse possível, esganava o outro, matava o outro. Mas a capinha de evangelho, a capinha de crente, a capinha de membro da igreja existe. Mas falta a alegria de ter o Senhor Jesus, ter um encontro com o Senhor Jesus. Desça daí. Desça daí. Porque eu quero ter um encontro cabeça a cabeça com você. Eu quero falar com você de coração para coração. Eu sou o Deus de tua vida. Eu sou o Deus que você quer ver, quer encontrar. Existe uma sede de sua vida. Uma sede de Deus. O salmista diz que tem sede de Deus. Tem sede de Deus. Ele deseja toda a pressa receber com alegria. Mas, em meio àquela alegria, Zaqueu viu o burburinho. Veja a coisa instalada ali. Os inimigos.
Os judeus, se Jesus soubesse que esse aí cobra imposto da gente, para entregar aos romanos. Se Jesus soubesse. Esse não é Jesus, não. Sabiam disso? Não é Jesus, não. Porque se fosse Jesus, ele sabia disso. Ou então, se é Jesus, não é Deus. Porque Deus sabe todas as coisas. E será que Deus, sabendo disso, ia fazer isso, se hospedar com um homem pecador? O burburinho se fez ali. Zaqueu tomou conhecimento disso também e disse ao Senhor: Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tendo defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. É aqui nesse versículo que alguns entendem que Zaqueu era desonesto. Eu não vou entrar nesse departamento, porque para mim o mais importante está na primeira parte do que ele diz. Não no que ele diz que vai restituir, se porventura foi desonesto. Naquela hora a riqueza de Zaqueu já estava sendo repartida. A minha maior riqueza, Senhor, hoje é ter o Senhor na minha casa, é ter o Senhor na minha vida. E se o Senhor está na minha vida, eu resolvo doar a metade para os pobres. O que vai me sobrar, que dá para eu viver. Houve uma mudança completa na vida desse homem. A partir de uma coisa importantíssima, sabia? Que chama dinheiro. Dinheiro. Muita gente se converte, mas diz que o último lugar da conversão é o bolso. E na mulher é a bolsa. É aquele medo de dar alguma coisa a mais até para Deus. Sabe que recebeu de Deus, mas tem medo, ou se acovarda na hora de abrir a mão para Deus. E se for para um irmão, para ajudar um irmão, problema dele, isso aqui é meu. Isso aqui é meu. Ele vai trabalhar, ele vai fazer suas coisas, isso aqui não. Nós já comemos nosso amor cristão com um pouco de feijão de arroz há muito tempo. Sabia disso? Se converter de fato para abrir a bolsa, a teoria da riqueza, quer dizer, eu resolvo doar metade do que eu tenho. Só quem pode fazer isso sou eu. Por quê? Porque eu não tenho nada. Eu vou dar o quê? Uma metade de nada. Não tem metade de nada. Mas ter e fazer isso, você bulir naquilo que é importante para o homem, para a sobrevivência, é muito difícil. Zaqueu fez isso. Isso foi uma prova inequívoca de que Deus entrou na vida dele. E essa confissão dele foi entendida tão seriamente pelo Senhor Jesus, que Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. De todos esses textos, todas essas lições, meus irmãos, eu quero deixar uma que para mim ela se sobressai de todas elas. Todas elas. E se você for com essa lição para casa, eu me dou por satisfeito. Jesus está olhando para você, e para mim, e para todos nós, e está dizendo: eu quero hoje ficar na sua casa. Para mim, esta é a lição mais maravilhosa que temos aqui. Eu quero ficar hoje na sua casa. Você está pronto para abrir sua casa para receber o Senhor Jesus? Você está pronto?
O Senhor está pronto para dizer: vem, Senhor. Se hospeda aqui. Faz uma mudança completa, Senhor, na minha vida, na vida da minha família. Você já viu aquela história? Cedinho da manhã, alguém bateu a porta. O homem saiu para ver quem era, cedo da manhã. Bom dia, bom dia. Quem é o senhor? Eu sou Jesus. Jesus em minha casa? Cedo da manhã, 6 horas da manhã? Fazendo o quê? Eu vim passar o dia com você. Comigo? Hoje eu resolvi passar o dia com você. Jesus entra, Jesus. Sofá, melhor lugar. Ninguém oferece a cadeira quebrada. É o melhor lugar, é ali, esse é o melhor. Senta ali um pouquinho. Enquanto a gente ajeita aqui, nós estamos ajeitando aqui a família, tudo, os meninos vão para o colégio, nós vamos tomar café. O senhor vai passar o dia com a gente. Que maravilha, fica aí um pouquinho. Nisso uma criança se acorda, ainda esfregando os olhos. Não diz bom dia, não diz nada, já vai correndo. Aí o pai disse: menino, já tomou a bênção do seu pai? Ele disse: bênção? Que bênção? Que é isso? Nunca tinha tomado? Hoje ninguém toma mais bênção aos pais? Né? Filho, benção mãe, benção pai. Coisa mais chata. Caiu de moda. Que é isso? Bênção. E Jesus olhando, ele olha para Jesus e diz: que mico, hein? Ele não usa a palavra mico, usa outra coisa, né? Usar a palavra mico para Jesus. Que coisa. Dei um fora agora. Pois é, ajeita um, ajeita outro. Vamos tomar café. Vamos orar. Orar? Cada um já vai pegando um pão, uma coisa. Orar. Sim, dá graças a Deus pela alimentação. Dá graças a Deus. Menino, nós sempre temos graça aqui em nossa casa. Dá graça pela alimentação. E Jesus ali só olhando. Só observando. Jesus está ali. Está ali. Termina aquela história difícil. O indivíduo diz: olha, Jesus, fique aí em casa, tem uma rede aí para o senhor se deitar. Ele disse: não, não. Não, é porque eu vou ao trabalho com você. Comigo, vai. Ele disse que ia passar o dia com você. Eu vou ao trabalho com você. Tá bom. Então senta aqui no carro, do lado do passageiro, que eu vou dirigindo. No primeiro buraco, aqui em Recife não tem buraco, né, na rua, né? No primeiro buraco, o capitão um pouco distraído com Jesus ali, pá! Aí o sujeito disse: eita, que Deus abençoe o prefeito, a mulher do prefeito, a família do prefeito, né? Não é assim que se diz? É tanto. Aí Jesus olha para ele para Jesus. Chega no escritório, Jesus está ali, com ele. Não, eu vou para o escritório com você, vou me sentar lá e ver. O telefone toca. Fulano, como é que foi o movimento de ontem e tal, final de semana? E ele com muita dificuldade, Jesus olhando. Foi o que ele fez. E assim passa o dia, para a gente não gritar mais. No final do dia ele volta. E Jesus ainda janta com eles. Aí depois ele olha e diz: Jesus, se eu soubesse que tu virias hoje passar o dia comigo, Senhor, tinha sido tão diferente. Não tinha acontecido aquilo com as crianças, não tinha sido acontecido aquilo no trânsito, não tinha acontecido aquilo lá no escritório. Jesus, como tinha sido diferente. Se o Senhor tivesse me avisado que vinha passar o dia comigo. Jesus disse: eu avisei. O senhor avisou? Eu não vi no WhatsApp, não. Não, meu filho, porque meu telefone ainda é antigo. Antigo é, naquele telefone tinha 2 buracos, um botava no ouvido e o outro na boca, era para falar. O que significa isso? São os 2 joelhos, meu filho. 2 joelhos. Você é ajoelhado para falar comigo.
Você tem que ajoelhar, colocar os seus dois joelhos e fala comigo. Você não fez isso? Mas ainda, meu filho, está lá na minha palavra. Eu estarei contigo todos os dias. Está lá. Eu estarei contigo todos os dias. Ah, Jesus, se eu soubesse, se eu adivinhasse, tudo tinha sido diferente. Cuide de sua vida. Cuide de sua família. Cuide do seu lar. Sabe que Jesus quer entrar na sua casa. Quer entrar na sua vida. Ele quer dizer a você o que disse Zaqueu. Me convém hoje ficar na sua vida. Eu quero fazer parte da sua vida. Eu quero isso. É do meu coração. Eu sou Deus. E eu, Deus, é o Deus que tu és. Tu és esse Deus. Eu quero ficar com você na sua vida. Você vai ser uma nova criatura. Tudo começa a mudar. Não pense porque você já deu profissão de fé. Você já se batizou. Porque você exerce algum cargo na igreja, que tudo está resolvido. Não, não, não. Comece a gozar das aventuras eternas aqui e agora. Porque Jesus disse, eu quero hoje ficar na sua casa. Deus lhes abençoe. Amém.